Salve, salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou o José Leme e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o novo Honda Accord. Ele é o primeiro carro híbrido da marca no Brasil. Ele é o primeiro de 3 modelos que devem chegar até 2023 no país. E agora vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes. As mudanças do Honda Accord começam primeiro com a reestilização. É uma reestilização bem leve do modelo que já era vendido por aqui. Ele traz novas grades, novo para-choque, que é responsável por acomodar os faróis de neblina que agora são de LEDs, assim como os faróis principais. As rodas agora são de 17 polegadas, na versão a combustão anterior eram de 18 e tem um desenho mais fechado, o que faz com que o ar passe mais livre, gerando menos arrasto, ou seja, tudo para ajudar na economia de combustível, além do trem de força híbrido. Na traseira, as mudanças ficam completas por um novo defletor no para-choque e o logo que identifica essa nova tecnologia híbrida exclusiva da Honda. Bem, falando um pouco sobre a tecnologia, né? A eHEV, que é o nome que a Honda deu. É um sistema híbrido que combina um motor 2.0 aspirado a gasolina com 2 motores elétricos. No caso dos motores elétricos, um deles serve para tracionar as rodas, ou seja, assim como o motor a combustão, ele faz o movimento do carro. O outro motor elétrico, ele funciona apenas como um gerador. Então ele serve tanto para motor de arranque, partida e também para ajudar ali a alimentar a bateria enquanto você usa. Porque esse é um híbrido convencional, não é um híbrido plug-in, daqueles que a gente pode chegar e carregar na tomada. Outra diferença é que o motor 2.0, ele é do ciclo Atkinson. O que isso significa? A maior parte dos motores a combustão, a gasolina ou o etanol flexível, eles são motores que trabalham no ciclo Otto. O ciclo Atkinson, ele privilegia a economia de combustível em detrimento à performance. Então o que acontece? As válvulas de admissão elas ficam abertas por mais tempo, assim como as de exaustão, e assim a gente tem uma potência menor do que a gente teria no motor 2.0 do ciclo Otto, mas a gente consegue uma economia de combustível bem maior desse jeito. Bem, esse motor 2.0 ele rende 145 cavalos e 17,8 kg de torque. Os motores elétricos eles entregam 184 cavalos e 32,1 kg de torque. Então eles trabalham associados, mas não juntos, eles conseguem trabalhar separados. Você pode utilizar apenas o motor a combustão e apenas o motor elétrico ou os dois comitantemente, mas eles não funcionam o tempo todo junto. Além disso, o câmbio é um automático do tipo CVT, que também privilegia o consumo de combustível. Os números divulgados pela Honda para o Accord híbrido são de 17,6 na cidade e 17,1 na estrada. Para quem está achando um pouco estranho esses números assim diferentes, né, já que a cidade ele é mais econômico do que a estrada, isso é normal para os carros híbridos, porque na cidade você consegue manter mais tempo o motor elétrico e menos a combustão do que na estrada, quando você atinge uma velocidade de cruzeiro e por isso você utiliza mais o motor a combustão. Bem, o Honda Accord ele tem 3 modos de condução que a gente pode utilizar para transformar ele num carro a combustão ou num carro híbrido. Então a gente tem o EV Drive, no qual o carro utiliza apenas o motor elétrico para se locomover. Nós temos o Hybrid Drive, que é no qual o motor a combustão ele é utilizado para recarregar as baterias, então ele vira um gerador aí para que a gente continue no motor elétrico, e o Engine Drive, no qual, quando você precisa de muita força, ou seja, basicamente na estrada, ele liga diretamente o motor a combustão 2.0 para tracionar as rodas. Além disso, o carro conta com um modo de condução Sport que muda muito a performance do carro, principalmente na rodovia, a resposta fica bem mais rápida, e ele tem também um modo econômico, então você pode acionar esse modo econômico e a resposta do acelerador ali e das trocas de marcha, elas ficam mais lentas aí para te ajudar a economizar combustível. Mesmo que você pise muito no acelerador, o carro tem uma resposta mais lenta do que estaria ou no modo normal ou no modo esportivo. Todo sedã executivo que se preze tem que, obviamente, ter um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Isso porque nem sempre o dono do carro está no volante. E o Honda Accord não é diferente nesse sentido. Então, como vocês podem ver, eu sou um cara de 1,80 m, o banco está ajustado para mim, então ele está ajustado do jeito que eu estava dirigindo,
Então eu estava com muito conforto lá na frente e vocês conseguem enxergar o quanto de conforto eu tenho aqui no banco traseiro. Eu tenho aqui 1 palmo aberto de distância para o banco da frente, eu tenho ainda mais espaço se eu quiser esticar um pouco a perna embaixo do banco e eu tenho também um bom espaço até no meio. O console central é elevado, então se a gente for com um quinto ocupante vai incomodar um pouco, mas mesmo assim ainda passa. Como a maioria dos carros hoje, a gente conta aqui com uma saída de ar para o banco traseiro, só com ajuste, né, de abertura, e a gente tem também 2 aberturas aqui, 2 entradas USB para carregar dispositivos. Como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui, né, o apoio de braço que tem 2 porta-copos. Uma coisa que me incomodou muito nessa peça é o fato de que, para um carro do valor do Accord e um carro que é um sedã executivo, ele faltou com um pouco de esmero nisso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Trouxe de volta, não fechei inteiro, mas quando você solta, ele não tem um limite, ele cai até bater no banco. Então, acho que faltou aqui um limitador para deixar ele num ponto e também o fato aqui de ele descer mais suave, assim, não dá essa caída brusca que vocês estão vendo. Mas fora isso, o acabamento aqui atrás também é muito bom. A gente tem também, né, de novo aqui, essa imitação de madeira nas portas. A gente tem o teto com o forro todo claro, os bancos também são claros e o espaço, que é o principal, é muito bom, tanto para as pernas quanto aqui para a cabeça. Mostrando um pouco do interior do novo Accord para vocês. As mudanças aqui dentro não são profundas, é o que a gente já conhece, é um carro muito bem acabado, é um carro bem confortável e com uma série de equipamentos, é preciso dizer. Um dos equipamentos assim que primeiro se destacam agora no híbrido, né, é a central multimídia que ganhou integração com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então, para conectar um Apple CarPlay aqui sem fio é simples. Quando o celular já está conectado, ele automaticamente aqui no caso já está mostrando o Waze. Outra novidade é o carregador de celular por indução aqui na frente do console. Então a gente consegue colocar o celular aqui, ele começa a carregar e é um carregador de alta potência. Por que isso faz diferença? Conforme os celulares vão ficando maiores, mais robustos, o carregador por indução também precisa acompanhar. Do contrário, ele não consegue carregar a bateria enquanto a gente está usando para fazer um streaming ou mesmo um navegador GPS aqui na central. E o bacana é que ele fica aqui bem escondidinho, muito discreto aqui dentro, além de contar com 2 entradas USB, uma apenas para recarga e outra aqui para caso você queira fazer a integração por meio do cabo. Além disso, a gente tem também uma entrada de 12 volts aqui dentro. É óbvio que isso não é tudo que o Honda Accord está oferecendo agora na linha 2021 com motor híbrido. A gente tem aqui o painel semi-virtual, então a gente tem o velocímetro à direita, que é fixo, né, analógico, e à esquerda a gente tem uma tela de TFT colorida, na qual a gente consegue colocar uma série de informações, desde a parte de carga ou de recarga da bateria, quanto consumo, entre outros itens, como também a parte do ACC. Então a gente tem o ACC adaptativo, né, combinado com a frenagem autônoma de emergência, leitura de faixa de rodagem com correção no volante e um alerta, né? Além disso, a gente tem também aqui, né, o sistema que a gente pode deixar ele só com alerta. Então, você continua no comando do carro, mas se você sair da faixa, ele te dá um alerta. Ou você pode acionar aqui por meio do botão o sistema no qual você pode tirar a mão do volante aí por cerca de 10 segundos. Depois disso, ele vai continuar corrigindo, mas ele vai te dar alertas, tanto sonoro quanto na tela, que você deve retomar o volante, porque senão ele desliga o comando. Afinal, é um sistema semi-autônomo e não autônomo, ou seja, você tem que continuar com a mão no volante, mesmo que ele seja um auxílio muito prático para o uso. A gente tem aqui também na parte, né, central, falando um pouco de acabamento, a gente tem esse acabamento que imita madeira, né, uma madeira escura. Não é algo que eu gosto particularmente, mas é bem acabado e com certeza deve ter alguns clientes da Honda que vão gostar muito, porque tem um aspecto um pouco mais conservador. Aqui a gente tem os comandos de ar-condicionado e também os comandos de resfriamento dos bancos. Então, aqui nas 2 pontas a gente pode escolher 3 níveis de resfriamento do banco do motorista e do banco do passageiro. Por isso, inclusive, eles têm revestimento de couro perfurado para poder garantir realmente que vai resfriar o banco aqui e o corpo do motorista e do passageiro, principalmente num dia como hoje que está bem quente. Outro item bem interessante que a gente tem é o Head-Up Display.
Obviamente vocês não conseguem enxergar daí, mas eu enxergo direto no para-brisa a projeção de alguns itens que eu posso escolher. No caso aqui eu coloquei as indicações do GPS nativo da central multimídia ali e o velocímetro. Então eu não preciso tirar o olho da pista para enxergar esses itens. Eles estão direto ali, eles vão mostrando para mim quanto falta para eu fazer uma saída para a esquerda, para a direita, um retorno ou outros comandos do GPS, e posso também mudar os itens que eu estou ali, além de ajustar a altura e a claridade dele. Ou para quem não gosta, você também tem a opção de desligar por um botão aqui do lado esquerdo. Então ele apaga e você fica tranquilo. Outro item que eu gosto bastante e traz um conforto gigantesco para o carro é a memória de banco. O banco tem todos os ajustes elétricos, tanto de distância quanto de altura e do encosto, e você pode usar duas memórias. Então, se você divide o carro com mais uma pessoa na família, você consegue aí ter os dois modos de memória já programados. Basta você apertar e o banco, no caso, aqui está vindo para trás, que era um outro ajuste que estava, ou eu posso trazer para o ajuste que eu estava trabalhando, que é o ajuste com o qual eu realmente estou dirigindo. Bem, uma função muito interessante que o Accord traz e que já estava presente no modelo vendido aqui antes e também está presente no sedã abaixo dele, o Civic, é a câmera de ponto cego. Como ela funciona? Tem uma câmera integrada ao espelho retrovisor do lado direito. Então, quando eu dou seta para a direita, automaticamente a câmera liga na central multimídia. Isso é muito interessante porque quando eu vou fazer uma mudança de faixa para a direita ou vou, por exemplo, virar uma esquina, eu tenho um ângulo maior de visão para ver se não tem uma pessoa passando, uma bicicleta ou mesmo um outro carro que estava vindo no meu ponto cego. Então ele funciona até melhor do que se a gente tivesse só o alerta ali de ponto cego, porque você consegue realmente ter a imagem. Então, além de quando eu ligo a seta, eu posso ativar também por um botão aqui, no botão de seta. Tem um botão na seta aqui que eu aperto e ela automaticamente ativa na central. O único problema que eu vejo nesse funcionamento é que toda vez que ele liga a câmera ou que eu ativo pelo botão, ele automaticamente tira o que está na tela. Então, seja o Waze, Google Maps, ele vai tirar ali o GPS que está na tela por um tempo e às vezes, dependendo se for uma mudança muito rápida, tipo uma curva para a esquerda e para a direita, e você não reparou, pode ser que você perca essa saída por conta disso. Acho que como exemplo vale dizer, um outro carro que está oferecendo esse sistema é a nova geração do Creta. A diferença é que o Creta projeta a tela direto na tela virtual aqui do painel de instrumentos. Então a central multimídia ela continua funcionando com o que ela está e você tem essa imagem aqui dentro. Mas de qualquer maneira é uma função muito boa, muito agradável. Eu acho que é um pênalti pequeno que dá para ser resolvido pela Honda numa próxima atualização de sistema ou algo assim, mas mesmo assim ele funciona muito bem. Falando agora um pouco sobre a dinâmica, do carro. Afinal, vocês já ouviram todos os equipamentos, vocês já ouviram as tecnologias novas que ele tem, mas é importante ouvir sobre a dinâmica do carro. Como todo Honda, é quase como uma assinatura da marca, a gente tem aí a suspensão firme, mas por ser um sedã executivo também confortável, a gente tem um carro com uma boa dinâmica, principalmente lateralmente. Então, quando a gente pega um trecho mais travado, a gente tem um carro que se mantém no lugar, apesar de ser um carro confortável. Afinal, é um cliente que busca uma sensação diferente, que busca conforto, busca certo requinte. Mas a gente tem também aí, toda a questão do sistema híbrido, usando aí ele na estrada entre 100 e 120, eu consegui fazer até 21 km por litro, ou seja, eu subi muito mais do que a Honda diz, nos testes dela, que é o que você vai encontrar inclusive no Inmetro, que o carro faz, que seria 17.1 na estrada. Então, assim, dá pra ver que realmente a tecnologia é boa, funciona muito, isso aí sem fazer exageros, tanto de reduzir velocidade. Então, andando entre 100 e 120, eu consegui fazer isso tranquilamente, 21 km por litro, usando ar-condicionado ligado. Então, realmente, o híbrido faz uma diferença na condução, faz uma diferença no modo que a gente usa. O sistema de direção também
como é característico da Honda, uma calibragem muito precisa, uma resposta muito boa, bem direto quando a gente precisa, mesmo sendo, de novo, né, a gente falando de um carro aqui que tem um pouco mais de requinte. Então assim, você tem um carro com uma resposta bem direta, você sente um feeling muito bom do sistema de direção também. Uma coisa que surpreendeu bastante, né, é que normalmente quando a gente fala de híbrido, a gente fala de um carro meio morto, né, em resposta, em agilidade, principalmente na hora de retomada, quando a gente quer uma tocada um pouco mais esportiva. E não é o caso. Quando a gente liga o modo esporte, o Accord responde muito bem. Ele coloca, obviamente, o motor a combustão para trabalhar a toda, mas consegue funcionar muito bem. Então assim, e pra gente que está buscando uma dinâmica maior, a gente tem a opção de usar aqui, né, as borboletas, essas aletas atrás do volante, para fazer as reduções de marcha e conseguir aí umas trocas mais ágeis, se for o que a gente realmente está procurando. Então é bem legal, é surpreendente também como ele é bom, apesar de ser econômico quando a gente quer um pouco mais de aceleração. É óbvio, é muito diferente do que era o antigo, né, o pré-reestilização, que vinha com um 2.0 turbo e que aí era um carro de muita performance, por assim dizer, e que não era tão econômico por outro lado. Mas então a gente tem aqui o mesmo conforto que a gente tinha antes, mais tecnologia e agora também mais economia. É isso, amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação, espero que ela tenha sido bem completa, tenha conseguido passar todos os detalhes do novo Honda Accord híbrido para vocês, o primeiro híbrido da Honda no Brasil, mas o primeiro de 3 que ainda vão chegar até 2023 no país. Não se esqueçam de continuar acompanhando o UOL Carros nas redes sociais e também em uol.com.br/carros. Até mais! UOL.